A aula de ciências começando e hoje iniciaremos o nosso estudo sobre o sistema respiratório. A função do sistema respiratório é realizar as trocas gasosas com o objetivo de obter gás oxigênio para o organismo e excretar gás carbônico, ou seja, expulsar o gás carbônico do organismo. Aqui temos uma tabela comparativa, só para ilustrar, ok? Não é que o ar inspirado só vai ter nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Tem outras substâncias misturadas com o ar inspirado. Não aparecem todas aqui. Mas só para efeito de estudo, vamos analisar esta tabela aqui. Aqui nós temos os gases, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, N2, O2 e CO2. Aqui nós temos o ar inspirado, que é aquele ar que vai para o pulmão, que a gente leva até o pulmão, ou aos pulmões. E aqui temos o ar expirado, que é aquele ar que nós expulsamos dos nossos pulmões. Então, aqui está representando o ar que entra, aqui está representando o ar que sai. Então, como podemos perceber, a quantidade de nitrogênio que entra para o pulmão, que chega até o pulmão, é a mesma que sai de lá. Então, mesma quantidade. No oxigênio, enquanto entra nos pulmões 20,9%, voltam dos pulmões apenas 14%. Enquanto o gás carbônico entra apenas 0,03%, sai do pulmão 5,6%, ou seja, uma quantidade bem superior. O que aconteceu com o oxigênio que ficou lá? Para onde ele foi? Ou de onde veio esse gás carbônico? É o que nós estaremos estudando também no decorrer dessa aula. Lembrando, pessoal, que tem o vapor de água. A quantidade de vapor de água que entra é menor do que a quantidade de vapor de água que sai. A temperatura da água que entra pode ser, do vapor de água que entra para o pulmão, pode ser fria, se a pessoa estiver numa região fria, ou quente, estiver numa região quente. Mas sempre vai sair do corpo, né, o vapor de água vai sair do corpo sempre em uma temperatura em torno de 38 graus. Porque, aliás, em torno de 36 graus. Por quê? Porque o vapor de água ele vai ter ali a mesma temperatura do nosso corpo. Então, se ele entrar quente ou entrar frio, ele vai sair com a mesma temperatura do nosso corpo. Entra em uma temperatura diferente, mas ele vai sair em uma temperatura aproximada aí do nosso corpo, ok? E existem outros gases também que compõem o nosso ar, não são apenas esses. A gente não inala apenas esse, mas outros também. Gente, vamos fazer aqui uma observação sobre a diferença entre respiração pulmonar e respiração celular. Na respiração pulmonar, o ar entra nos pulmões e sai em seguida, como mostrado aqui nessa primeira imagem. O ar entra, então quando o ar entra no pulmão é inspiração, e depois ele sai. Então quando ele sai, a gente chama de expiração. Inspiração, o ar entra. Expiração, o ar sai. É isso que a gente chama de respiração pulmonar ou ventilação pulmonar. Já a respiração celular ocorre dentro das células. Então aqui temos essa imagem. Olha aqui a imagem, a representação de uma célula animal. Então temos a membrana celular ou citoplasmática. Temos o citoplasma, que é a região toda amarelada, e temos o núcleo, onde está o material genético. Então observe aqui que entra oxigênio e entram também nutrientes, entre eles a glicose, contendo a energia obtida ali no processo de fotossíntese. Da reação entre o oxigênio
e a glicose, vão ser liberadas energia que a célula vai utilizar, mas dessa reação vão ser produzidas substâncias tóxicas para a célula, entre elas o gás carbônico e o vapor de água. Então, como produto resultante do processo de respiração, ou seja, de extração da energia das moléculas, vão ser produzido aqui dióxido de carbono, né, o CO2, e vapor de água, o H2O. Gás carbônico é prejudicial para a célula. Vapor de água em excesso também é prejudicial para a célula. Então, precisam ser expulsos da célula. Então, esse processo aqui que ocorre dentro da célula é o que chamamos de respiração celular. Essa extração, esse processo de retirada de energia da glicose. Né? Quando a glicose se desmancha, se digere, se quebra, então ela vai se transformar, além de liberar energia, ela vai produzir, né, dessa reação vai ser produzido gás carbônico e vapor de água que precisam ser expulsos. Então, respiração celular. Aqui temos a estrutura do sistema respiratório, né, ou seja, os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Inicialmente, vamos ler cada um, né? Observar onde está cada um. Ó. Cavidade nasal, a narina, que é a entrada para a cavidade nasal. Após a cavidade nasal, temos a faringe. Temos a laringe. Temos a traqueia, que é esse órgão aqui, ó, cartilaginoso, a traqueia. Temos os brônquios, no caso aqui brônquios primários, mas temos os brônquios de calibre menor, secundários, terciários e assim por diante. E os fininhos, os menores, vão ser chamados de bronquíolos. Nessa imagem aqui não aparece os bronquíolos, mas os bronquíolos são os brônquios menores, mais fininhos, os ramos menores, ok? As ramificações menores. Temos aqui ó, o pulmão, que são dois, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, e temos ainda o nosso diafragma. Então, esses são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Repetindo, temos a narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os pulmões, e ainda o diafragma. A epiglote é uma estrutura especial, que a gente pode falar mais na frente a respeito da função dela, ok? Bem, pessoal, vamos analisar aqui o caminho percorrido pelo ar. Então, o ar contendo os gases respiratórios, poeira, micro-organismos como bactérias e vírus, entra pela narina na cavidade nasal. Lá na cavidade nasal, o ar ele vai ser aquecido, ou seja, ele começa a atingir a temperatura corporal. Ele também vai ser umedecido, ou seja, líquidos, mucos produzidos pela cavidade nasal, pela parede da cavidade nasal, pelas células contidas aqui na cavidade nasal, vão agir matando vírus e bactérias. Os pelos que existem dentro do nariz ou dentro da cavidade nasal irão filtrar o ar, ou seja, vão tirar as poeiras, as partículas de poeiras, né, vão reter essas partículas de poeiras e também vão reter algumas outras partículas ou micro-organismos que possam estar ali, tá certo? E o muco, né, a substância produzida pela cavidade nasal, também vai segurar, vai impedir que micro-organismos desçam para o pulmão. Após esse processo na cavidade nasal, o ar segue em direção ao pulmão, passando pela faringe.
Lembrando que a faringe pertence tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório. Ele é comum aos dois sistemas. Após passar pela faringe, ele vai chegar na laringe. A laringe vai se encontrar aberta, porque a epiglote sempre vai estar levantada enquanto não estiver passando material sólido ou líquido. Quando vem da boca alguma substância líquida ou bolo alimentar, aí empurra a epiglote fechando a laringe. Mas depois que o bolo alimentar desce, a epiglote volta ao seu estado normal. Ela sobe, deixando a entrada para os pulmões em aberto. Então aqui, ó, após sair da faringe, o ar passa pela faringe, atinge a traqueia, que é esse órgão aqui. Esse órgão é feito de cartilagem, o mesmo material que forma a pontinha do nosso nariz e a nossa orelha, formado aqui, ó, por anéis, meio anelado e bastante flexível. Após passar pela traqueia, que é única, ó, no finalzinho da traqueia ela se bifurca, começa a se ramificar. Então, uma ramificação ou uma bifurcação, um dos lados vai para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo, porque temos dois pulmões. Essas bifurcações chamamos de brônquios, são os nossos brônquios. Você já deve ter escutado a palavra bronquite. Então, bronquite é uma infecção causada nessa região aqui, ó, dos brônquios. Cada brônquio, tanto o esquerdo quanto o direito, começa a se ramificar, formar ramos. Então, olha aqui, ó, cada vez menores. E esses ramos cada vez menores começam também a formar novos ramos, até chegar a uma estrutura microscópica, finíssima. Eles passam a ser chamados de bronquíolo. Brônquios é o aumentativo de bronquíolo. Bronquíolo é o diminutivo de brônquio. Então, no final dos bronquíolos, a gente vai encontrar essas estruturas aqui chamadas de alvéolos. São nesses alvéolos que o ar chega. E são nesses locais que ocorre a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Observe que em volta dos alvéolos pulmonares temos uma rede de capilares sanguíneos, ou seja, veias e artérias. E também, obviamente, ali os capilares. Por quê? As veias e artérias chegam a esse lugar. Qual o trabalho delas aqui? O que é que acontece aqui nos alvéolos pulmonares? Acontece as trocas gasosas. As trocas gasosas nos pulmões. Gente, aqui temos um esquema de como acontece as trocas gasosas nos pulmões. Aqui a gente tem uma estrutura que faz parte ali dos bronquíolos, né, o finalzinho do bronquíolo. Observe que está chegando gás oxigênio e saindo gás carbônico. No finalzinho dos bronquíolos temos essas estruturas aqui, ó, em forma de glóbulo. São os alvéolos pulmonares. São milhões e milhões deles no nosso pulmão, no finalzinho dos bronquíolos. Vemos também que passam os capilares sanguíneos, no caso os vasos sanguíneos, chegam até os alvéolos. Olha aí, ó. E temos vasos sanguíneos que saem dos alvéolos. E ainda temos a conexão entre vênulas e as arteríolas, né, que são as artérias menores, e vênulas, as veias menores. Então, ó, entre uma e outro, essa região entre um e outro, finíssimos, são os capilares. São os capilares onde ocorrem as trocas. Falamos isso quando estudávamos o sistema circulatório. O sangue venoso, ele vem do coração, contendo uma baixa quantidade de oxigênio e uma grande quantidade de gás carbônico, sangue venoso.
ele chega, se ele vem do coração, então ele chega através da artéria pulmonar. Ao passar o sangue, né? Ao passar pelos alvéolos, ele vai se transformar em sangue arterial. Por quê? Porque ele vai liberar o gás carbônico e absorver o oxigênio. Então passa a ser chamado de sangue arterial. E retorna para o coração, para de lá ser distribuído para todas as partes do corpo, como a gente viu em aulas anteriores. Aqui nós temos a representação de um alvéolo e o momento dessa troca de gases. Olha aqui, ó. A hemácia. Aqui é o capilar, né, sanguíneo, um capilar, mas são milhões deles, tá certo? Então, aqui ó, vem o capilar sanguíneo. Observa que ele é tão fino que as hemácias passam por ele enfileiradas, de tão fino que ele é. Elas precisam ser assim, ó, arredondadas, para que ela passe com facilidade, né? Uma estrutura arredondada, ela passa com facilidade nos lugares, ok? Então, as hemácias. Qual é a função das hemácias? É transportar gases. Então, olha só aqui, ó, a hemácia, ela vem, né? Ela vem nessa direção aqui. Ela vem trazendo o quê? Ela vem trazendo uma grande quantidade de CO2, de gás carbônico. Então, ao passar pelos alvéolos, ela libera o gás carbônico para dentro do alvéolo e o oxigênio que está dentro do alvéolo se prende à hemácia, se prende às hemácias e segue rumo ao coração, para de lá ser distribuído para todo o corpo, para todos os tecidos do corpo, todos os órgãos do corpo. Então, novamente aqui, ó, a hemácia passando bem próximo ao alvéolo. Enquanto ela passa próximo ao alvéolo, ela libera o gás carbônico e pega o gás oxigênio e continua seu percurso. Gente, é isso aqui, ó, que é uma troca gasosa. É isso aqui que é uma respiração pulmonar, né? Que acontece aqui no pulmão, ok? É isso que acontece 24 horas por dia no nosso organismo, de forma ininterrupta, tá certo? Conceito de difusão. Na difusão, uma substância passa de uma região com alta concentração para uma região com baixa concentração. Exemplificado aqui nesse esquema. Observa que nessa região aqui há uma alta concentração desse líquido vermelho. E nessa outra região aqui, abaixo do recipiente, no fundo do recipiente, não tem essa substância vermelha, ou tem ela em pouca concentração. Então, o que é que acontece? A substância que está aqui em alta concentração, nessa região, começa a passar para as regiões com baixa concentração, se espalhando aqui, ó, em todo o recipiente também. É isso que é chamado de difusão. É quando a substância passa de um local com alta concentração para um local com baixa concentração. Entre o sangue e os alvéolos, a troca gasosa entre o sangue e os alvéolos ocorre por meio de difusão também. Ou seja, quando o sangue chega nos alvéolos, ele vem com alta concentração de gás carbônico. Então, essa alta concentração de gás carbônico começa a sofrer difusão, ou seja, começa a ir para um local onde tem baixa concentração de gás carbônico, que no caso é o alvéolo. Como dentro do alvéolo vai ter uma grande quantidade de oxigênio e dentro do sangue uma baixa quantidade de oxigênio, ou concentração de oxigênio, então o oxigênio sai de onde tem menos, aliás, de onde tem mais, onde ele está concentrado, para onde ele tem menos, ou seja, dentro do sangue, onde não está bem concentrado. Então, isso também é difusão. Outro exemplo de difusão é a forma como a fumaça se espalha no ambiente, é por meio de difusão. O perfume também se espalha por meio de difusão, ou seja, sai de onde tem uma alta concentração para onde não tem uma alta concentração, ok? Então é isso que é difusão. E o sangue faz essa troca de gás com os alvéolos por meio de difusão também.